Boa noite, irmãos. Mais uma vez estamos aqui transmitindo a mensagem da Palavra de Deus, enquanto nós não retornamos ao templo para os cultos presenciais. Assim que nós pudermos voltar, transmitiremos a vocês o dia no qual voltaremos. Muito bem, hoje, ainda tratando do assunto, a igreja caindo na graça do povo, nós chegamos aos capítulos 13 e 14 de Atos dos Apóstolos. E hoje veremos apenas 13 versículos que eu acredito que resumem os dois capítulos desse livro. Até que nós vemos que do capítulo 1 até o capítulo 11, 12, por aí assim, Pedro era a figura central. Pedro era o líder para pregar o evangelho, digamos assim, entre os judeus. Pedro era judeu, um legalista. E do capítulo 13 em diante, até o capítulo 28, nós percebemos que o apóstolo, o pregador aos gentios, Paulo, ele assume digamos assim, a liderança da igreja, não somente em Jerusalém, mas em outras cidades, como vemos nesses dois capítulos, que são mencionados no mínimo 60 cidades. Não cidade dos judeus, mas cidades dos pagãos, povos gentios que precisavam ouvir o evangelho do Senhor Jesus. Muito bem, Atos capítulo 13. Façamos uma leitura dos versículos 1 até o versículo 13, inicialmente. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, que quer dizer filho de Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? E eis aí, pois agora, contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele. E andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul Paulo Sérgio, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. E partindo de Pafos, Paulo e os que com ele estavam, chegaram a Perge da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Vamos orar mais uma vez? Eterno Pai, nós te agradecemos por esta noite na tua presença.
Te agradecemos pela porção da Tua palavra que foi aberta e lida, Pai. Que ela encontre guarida em nossos corações. Obrigado, Pai, pelos irmãos que estarão ouvindo essa mensagem, que a mesma possa causar impacto em suas vidas, Pai, produzindo frutos dignos, Pai, do arrependimento, Pai. Nós te agradecemos por essas bênçãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós fomos acostumados a ouvir que a mensagem do Evangelho se limitava somente aos vilarejos, né, às aldeias da Palestina, e aprendemos isso em lições da EBD, em muitas pregações. Mas os capítulos 13 e 14 de Atos, como eu falei no começo, é um divisor de águas. Não que a mensagem do Evangelho não fosse mais pregada nos vilarejos, nem nas aldeias da Palestina. Mas agora a igreja ela toma um novo impulso e parte para a área urbana, propriamente dita, né? Aqueles costumes das vilas, das aldeias ficam um pouco para trás e agora avançando para a frente para alcançar outras pessoas. E naquela igreja que estava em Antioquia, era uma igreja muito abençoada por Deus. Havia muitos homens cooperadores do Evangelho, juntamente com Pedro, o apóstolo Paulo, Silas, Marcos. Vamos ver nesses capítulos até o 28 que muitos homens e mulheres Deus levantou para que o seu Evangelho chegasse, como disse Paulo em Romanos capítulo 15, até ao Ilírico, né, a região do Ilírico. E a ideia de Deus era essa, que o seu Evangelho não ficasse preso somente em Jerusalém. É bom sabermos também, dizemos que a salvação que Deus planejou antes da fundação do mundo, ela é para o judeu. O apóstolo Paulo deixa isso bem claro, como também Pedro, mas Paulo, especialmente Paulo, que era o pregador aos gentios, sempre que ele ia discutir sobre alguém em alguma cidade sobre o Evangelho, ele procurava uma sinagoga de quem? Dos judeus. E ali disputava entre eles, né, temas como a ressurreição de Cristo, milagres, a própria salvação, mas sempre entre os judeus. Tá? Por isso é importante frisarmos que a salvação é para eles. Mas eles não aceitaram, e como não aceitaram, o apóstolo Paulo fala em Atos que daquela hora em diante ele partiria para os gentios. Só uma explicação melhor sobre isso. Há muito mais judeus hoje voltando para Cristo, aceitando Cristo como Messias, do que mesmo gentios. É que esses números não são divulgados, mas há muito mais judeus voltando para Cristo, aceitando Ele como Messias, do que mesmo muitos pagãos e muitos gentios. Por isso que a salvação é especialmente dirigida aos judeus. Muito bem, aqui na igreja de Antioquia nós temos 5 homens que trabalhavam naquela igreja direto. Tá? Barnabé, nós já conhecemos a história dele, né? Capítulo 4 de Atos fala sobre esse homem, né? E como ele era voltado para a obra do Senhor, o próprio nome diz que é consolação, tá? Temos Simeão, chamado Negro, né? Ou Simeão o Negro, uma tradução assim para o português. Possivelmente esse homem era africano, por causa do Níger, né? Níger quer dizer negro, né? E possivelmente ele era da região da África. Tínhamos Lúcio, Cirineu e um tal de Menahem. Esse Menahem, alguns teólogos falam que ele era irmão adotivo de Herodes. Esse Herodes que Lucas fala aqui, é o Herodes que mandou matar João Batista, lá no Evangelho, lembram? Quando a filha dele estava dançando, né, e aquela festa toda, e ele ficou maravilhado porque a sua filha dançava muito bem.
E ele falou assim, me peça o que você quiser, tá? Que eu te darei. Então, como ele era o rei, ele não poderia voltar a sua palavra atrás. E a sua filha, induzida pela sua mãe, a Herodias, ela falou assim, pai, eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja. O texto de João fala que Herodes ficou muito triste, muito chateado, mas ele já havia prometido para ela que daria o que ela quisesse. E ela pediu a cabeça de João Batista, e o pai dela, o Herodes, né, esse que aparece no versículo 1, foi exatamente o cara que mandou decapitar João Batista, não o evangelista, mas João Batista, o profeta, tá? E trouxe a cabeça dele para a sua filha. Por que fazer essa introdução? Porque Menahem tinha tudo para ser um cara igual ao irmão dele, como diz alguns teólogos, que ele era irmão adotivo de Herodes. Outros falam que ele era um amigo muito íntimo de Herodes. De qualquer maneira, ele fora criado na casa de Herodes, vendo o que acontecia naquela casa. E aqui ele aparece como um dos proclamadores do Evangelho de Cristo. Vemos que a mensagem do Evangelho, quando pregada e levada a sério, ela causa muitos efeitos positivos na vida de uma pessoa, seja um homem, seja uma mulher. Esses homens estavam lá, entre eles também estava Saulo, né, que mais tarde deve ser chamado Paulo. E o Espírito Santo fala para a igreja que separassem a Saulo e a Barnabé para uma obra que ele havia escolhido ou preparado para eles. Irmãos, a igreja local, ela tem o direito de enviar quem quer que seja para o campo missionário, para assumir uma igreja, tá? Mas o trabalho, a capacitação, o preparo, essa parte é do Espírito Santo, tá? Qualquer um pode pregar o Evangelho, qualquer um pode ser missionário, mas primeiro tem que passar pelo crivo do próprio Espírito Santo. O preparo é dele. E no versículo 2, o Espírito Santo fala para a igreja: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Será que nós temos dado ouvido à voz do Espírito Santo? A voz do Espírito Santo, que também é Deus, tá? Ou apenas temos enfrentado a obra de Cristo, feito a obra de Cristo porque nós somos eloquentes, porque falamos bem, porque nos vestimos bem, porque temos condições mais do que os demais e não esperamos o aval do Espírito Santo. Igreja, é necessário que nós ouçamos a voz do Espírito Santo. Apartai-me ou separem-me Saulo e Barnabé para a obra que eu escolhi para ele, que eu preparei para eles. E do capítulo 3 até o 28, nós vemos como esses dois homens, né, junto com Silas, Ágabo, Priscila e outras pessoas, mas Alexandre, que veio do Egito, tá? Como esses homens difundiram a mensagem do Evangelho, porque ouviram a voz do Espírito Santo. Tipo assim, agora vocês podem ir pregar o Evangelho. Agora vocês podem caminhar, porque eu preparei vocês para isso. Tá? E é muito belo, é muito lindo quando lemos todo o livro de Atos e paramos aqui no versículo 13 e 14, como esse divisor, e vamos até o 28. Como Deus usou esses homens para levar o seu Evangelho a todo o mundo daquela época, o mundo conhecido daquela época, e eu creio que chegou até nós, porque esses homens se colocaram, né, se dispuseram a fazer a vontade do Senhor. Versículo 3, jejuando e orando,
e impondo as mãos sobre eles, o despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas de quem? Dos judeus. E tinham também a João como cooperador. O Espírito Santo pede para separar. Agora o papel da igreja local é chamar esses homens que foram separados pelo Espírito Santo e impor as mãos sobre eles e somente confirmar aquilo que ela já ouviu através do Espírito. Agora vocês podem ir, porque nós estamos dando o aval para vocês fazerem a obra do Senhor. E assim Paulo e Barnabé, Saulo e Barnabé fizeram a obra do Senhor. Uma outra coisa interessante, versículo 6, até onde chegou essa mensagem, tá? Procônsul, na nossa linguagem de hoje, seria um governador. Por exemplo, se hoje fosse aqueles tempos antigos, o Dória seria um procônsul de São Paulo. No caso lido aqui, Paulo Sérgio, ou Sérgio Paulo, era o procônsul em Jerusalém, em Antioquia. Tá? E esse homem tinha um desejo imenso de ouvir sobre a palavra de Deus. Perceberam como a igreja saiu do vilarejo, das aldeias, aquela ideia de aldeia e de vila, e passou para os grandes centros urbanos. Tá? E chegou até o procônsul, e ele achou bonito o que Paulo pregava, o que Saulo pregava, junto com Barnabé, e queria ouvir a mensagem do Evangelho. Perceberam que agora a igreja, saindo das aldeias e das vilas, passou a entrar nos grandes centros urbanos. Seria como hoje a nossa igreja no Jardim Ruta, aqui na Zona Leste, e se expandindo de tal maneira que alcançasse o Palácio dos Bandeirantes, aqui em São Paulo. A alta sociedade, tá? E eu sei que tem muitas igrejas hoje fazendo isso. Há muito tempo, né? A igreja de Cristo não tem ficado parada só em vilas e em aldeias, mas tem se espalhado nos grandes centros urbanos, né? Podemos ver igrejas na Vila Mariana, no Morumbi, Pacaembu, Sé, Casa Verde, em tantos centros urbanos onde tem pessoas da alta sociedade que também precisam ouvir a palavra de Deus. Mas interessante, irmãos, que quando Cristo planta o trigo, quando ele semeia a semente do trigo, atrás de Cristo vem o Satanás plantando a semente do joio. E aqui dois camaradas tentam ofuscar a beleza, o brilho da mensagem do Evangelho de Cristo. Só para adiantar para os irmãos, os judeus eles tinham ódio de pessoas que mexiam com artes mágicas. Para eles era idolatria, né? Seguir qualquer mágico daquela época, entendeu? E estavam certos. Nós não temos que seguir mágicos. A mensagem do Evangelho não precisa de magia. Tem que ser ela mesma. E Saulo e Barnabé começam a aconselhar aquele homem, mas um tal de Bar Jesus, tradução quer dizer filho de Jesus, ou Josué, tá? Era um judeu, um falso profeta, judeu, era detestado pelos demais judeus, mas ele tentava impedir que a mensagem chegasse até Sérgio Paulo. Tá? E mais para baixo, né, tem um tal de Elimas, tá? Que quer dizer tão somente aquele que mexe com artes mágicas. Ele também tenta impedir a mensagem do Evangelho. Mas perceba como o que Deus faz para que chamasse a atenção de Sérgio Paulo.
No versículo 10, Saulo fala: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Como Paulo e Barnabé foram incisivos, né? Filho do diabo, cheio de engano, cheio de mentira, você não vai cessar nunca de perverter os caminhos retos do Senhor? Então, nessa colocação de Saulo, percebemos que esse Elimas, como o Bar Jesus, eles já praticavam isso há muito tempo. Lembram do capítulo 4, no capítulo 3 e 4, quando aqueles dois machos também lá, depois da cura do coxo, eles enganavam a sociedade, a população há muitos anos, se achando alguma coisa, mas não eram nada. E Saulo, ele não parte para agressão, ele não parte para o corpo a corpo, ele apenas usa a mensagem do Evangelho. Quando ele fala isso para o Elimas, o procônsul Sérgio Paulo poderia muito bem se resguardar. Opa, peraí, eu não quero ouvir esses caras não, eles são muito violentos. Mas, pelo contrário, o que o Senhor fez com esse tal de Elimas, né, através de Paulo, né, Senhor, você ficará cego por um tempo e você não vai mais ver a luz do sol. Já pensou o cara enxergando tudo e de repente, no piscar de olhos, aquele direito que ele tinha é privado? E isso levou o procônsul a ficar maravilhado e dizer: que doutrina é essa? O que é que esses caras estão ensinando? Que coisa gostosa! Que Deus é esse que defende, né, os seus, que defende a sua igreja, que defende a mensagem do Evangelho? E é interessante, irmãos, que ele poderia não aceitar a Cristo, mas maravilhado, ele crê no Senhor Jesus Cristo. Quando a igreja entra em qualquer lugar com a mensagem clara do Evangelho, e é o que nós veremos, né? É o que nós vemos nesses capítulos 13 e 14, tá? Que é um divisor e daí continua. Onde a igreja entra com a mensagem clara do Evangelho, é para causar diferença na vida das pessoas. Quando a mensagem é séria, quando a mensagem é aquela mensagem que Deus quer que nós preguemos. Então, meus irmãos, que nós não fiquemos tristonhos, presos em casas, com medo disso ou daquilo outro, para não pregar o Evangelho, para não levar a mensagem do Evangelho, seja ela falada, seja ela vivida em nossas próprias vidas. O mundo de hoje, como nunca, quer ver a igreja atuando na sociedade como a igreja de Atos, né, no livro dos Atos. Não é o momento de nós ficarmos parados, não é o momento de nós ficarmos chorando porque lá fora tem um vírus querendo nos pegar, tá? Mas em casa mesmo nós podemos orar um pelos outros. Em casa mesmo podemos perseverar na doutrina da palavra de Deus. Como? Lendo a Bíblia, meditando sobre ela, orando uns pelos outros, perguntando como é que está a sua vida, a vida do outro irmão, e naquilo que for possível ajudarmos. Tá? Nesse mesmo capítulo, né, a gente encontra que a igreja ela passa por uma dificuldade incrível, né? Mais na frente aparece um tal de Ágabo, que era profeta. E só para finalizar, eu quero deixar claro que a profeta existe, mas deixa eu fazer aqui uma colocação, tá? Como no Antigo Testamento não existe profeta, porque no Antigo Testamento eles prenunciavam algo que não aconteceu, mas que aconteceria.
Então eles prenunciavam algo. Esse Ágabo, né, que aparece no capítulo 13 e 14, ele previu que haveria uma fome muito grande no mundo daquela época e Jerusalém seria afetada. Aí os discípulos levantaram ofertas para mandar para aqueles irmãos. Então, como prenunciador, profetas hoje não existem, mas como proclamador do Evangelho, eu e você, nós somos profetas de Cristo. Assim como Paulo, Barnabé, como proclamador do Evangelho, temos que proclamar essa mensagem, sermos a boca de Deus para a sociedade perdida que nós presenciamos hoje. Que Deus nos abençoe, que Deus nos encha de alegria e que esses 2 capítulos nós possamos ter lições para nossas vidas, de nunca pararmos a obra do Senhor, levar sempre avante, prosseguindo no alvo que Deus propôs para nós. Vamos orar mais uma vez, mas antes quero alertar que no próximo domingo será o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Amém? Pai eterno, te agradecemos mais uma vez, Pai, pela tua palavra aberta e lida, pela mensagem, Pai, que o Senhor colocou em nossos corações e a responsabilidade que nós temos de seguirmos, Pai, teu caminho, de pregarmos tua palavra da maneira como o Senhor quer que ela seja pregada, Pai. Muito obrigado, Pai, por esses 2 homens, Saulo e Barnabé, que colocaram suas vidas ao seu dispor para fazer a sua vontade, Pai. Pai eterno, que homens assim como eles, o Senhor levanta em sua igreja nesse século, Pai. Homens corajosos, homens valentes, valorosos, que levem sua mensagem aos 4 cantos desse mundo, para que muito mais pessoas se convertam ao cristianismo, Pai. Pessoas se entreguem, Pai, se rendam aos teus pés, reconhecendo seus pecados e reconhecendo o Senhor como o único Senhor e Salvador de suas vidas, Pai. Muito obrigado, Pai eterno, pela tua igreja, que está com as portas abertas, pela maneira como o Senhor está preservando a sua igreja de maneira tão graciosa, Pai. Obrigado, Pai, porque assim como no casamento, quando uma noiva chama a atenção de todo mundo, que a tua igreja, Pai, que a tua noiva, aonde ela chegar, chame a atenção de todos. Que a tua igreja possa estar cada dia mais com um testemunho lapidado por ti. Um testemunho limpo, Pai, na tua presença. Que todos vejam que nós somos um grupo realmente diferente e separado para fazermos o melhor para a tua glória e para a tua honra, Pai. Embora os homens fechem os templos, como estão fechados alguns, creio, Pai, que a tua igreja está aberta, fazendo a tua vontade, Pai. Abençoa, Pai, a tua noiva. Dê para ela, Pai, condições de dar um testemunho puro e limpo da tua pessoa. Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos, e até o próximo domingo.